Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Mas assim, explica assim, Gustavo, de uma forma sintética, assertiva, o que é o modelo de franquias? Cara, o modelo de franquias, ele basicamente Posso contar um pouco de história? Claro. Então vamos lá. Na hora. De fato, ele surgiu em 1950 nos Estados Unidos. Uhum. Primeira franqueadora que existiu, sabe qual foi? Singer, máquina de costura. Certo? O que a Singer fazia? Ela dava o direito das pessoas revenderem a máquina. Uhum. Certo? Através de um contrato fazia isso. Depois da Singer veio o grupo GM, então os concessionários eram franqueados. Depois vieram Coca-Cola, então eles davam o direito de alguém engarrafar e distribuir a Coca. Certo? Então isso foi o começo da franquia. Eu contei uma história recente que eu acho que é legal, que a galera vai gostar. Diz uma lenda que o primeiro modelo de franquia, de fato, que existiu foi na Igreja Católica. Uhum. Não sei se você já ouviu essa história ou não. Não, sinceramente não. Aonde a sede franqueadora é o Vaticano, aonde os franqueados são os padres, aonde a franquia é a igreja, né? A própria catequese, aonde o dízimo é o royalty, e aonde a logomarca é a cruz. Uhum. E o padrão é sempre abrir a unidade no centro da cidade, na Praça Central. É uma lenda, mas se você parar para pensar, faz muito sentido. Depois disso, vieram uma história que a palavra franchisee é francesa e que fran é o dar o direito de uso de alguma coisa no francês. E lá atrás, na Idade Média, existiam as cidades francas. O que eram cidades francas? Os reis tinham as áreas e ele dava o direito de alguém explorar aquela área, criar uma cidade e pagava um valor para o rei. Então, cara, quando você ouve tudo isso, você começa a entender o que é franquia. Franquia, basicamente, é você dar o direito de alguém usar a sua marca, a sua metodologia, os seus processos, os seus produtos, e em contrapartida ele te paga um royalty por isso. Simples assim. Então, eu, enquanto franqueado, ofereço um modelo de negócio, processos, marca, fornecedores, tudo, sistema. E o franqueado pode explorar isso daí durante um tempo definido pelo contrato e ele vai te pagar algo por isso. Um percentual por isso. Definido em relação a isso. Pode ser variável, pode ser fixo, pode ser no produto. Aí... Gustavo, e qual... toda empresa pode virar uma marca franqueadora? É a pergunta que eu mais recebo. Legal. Que tipos de empresa você acredita que combina com o modelo de se tornar uma marca franqueadora e que empresas não faz sentido? Eu vou trazer algo aqui que é simples e todo mundo vai entender. Tá. O que é um negócio franqueável? Então, gente, anota isso daí que vale a pena. Primeira coisa, ele tem que ser replicável. O que é ser replicável? Eu ensinar algum negócio você conseguir fazer exatamente igual. Então, eu sei fazer esse copo, eu chego para você e falo, eu vou te ensinar a fazer o copo. Você faz isso, o copo está feito. Primeira coisa, replicável. Segunda coisa que precisa ter, tem que ser controlável. Eu tenho que conseguir ensinar você a fazer o copo, você tem que conseguir vender o copo e eu tenho que saber que você vendeu o copo e que você usou as metodologias que eu te ensinei. Controlável. Então, replicável, controlável. E o terceiro, tem que ter um diferencial, né, cara? Porque mais do mesmo não faz sentido nenhum. Né? Então, não adianta eu falar, cara, eu faço copo, você faz o copo, você vai ser meu franqueado. Tá, mas por que ele vai ser o teu franqueado e não vai abrir um negócio próprio? Então, aí é onde está o diferencial, onde está o segredo. E aí, cada um tem uma forma de segurar esse segredo para ele. Qual que é o segredo do McDonald's? Ele entrega tudo pronto pro cara. Então o cara não sabe fazer o pão, o cara não sabe fazer o hambúrguer, o cara não tem os fornecedores da batata frita, o cara não tem o alface. Então ele segura o segredo dele disso aí. Talvez tenha a força da marca McDonald's também. Tem hoje, mas quando começou não. Sim. Certo? Sim. O nosso modelo, qual que é o diferencial? Eu faço algo pelo cara, dentro da Seguralta,
que custaria muito caro se ele tivesse que contratar, que é acompanhar parcela, recusa, inadimplência, atender sinistro. Então ele terceiriza isso para mim por um custo muito mais baixo, que seria o royalty, e com isso ele tem as condições comerciais que eu tenho com os meus parceiros, seguradoras, tem o meu sistema, tem a minha metodologia, mas como o McDonald's, quando eu comecei, ninguém conhecia Segurauto. Hoje é a nona maior rede de franquias. Mas esse diferencial tem que estar desde o começo. Por quê? Senão no caminho você perde muita gente. Porque o cara aprende a fazer o que você faz e fala, eu não preciso mais de você. Esse é um ponto. Então, a franqueadora ela tem que gerar valor de maneira a reter esse franqueado. Exato, então... É como se fosse a empresa retendo o talento. Ó, fica aqui porque é uma melhor opção para sua carreira. É a melhor opção para sua carreira. Então o que eu falei, replicável, controlável, tem que ter um diferencial. Perfeito. Se tua empresa tem essas três coisas, pode ser uma franquia. Agora, o que eu gosto de explorar muito é o seguinte, cara, o teu negócio tem que estar validado, cara. Não dá para você achar que a franquia ela é um mecanismo de salvamento de empresa. O que é isso? Pô, eu vou franquear porque eu estou devendo, eu estou precisando de dinheiro, então eu vou vender, vou receber a taxa e eu quito minhas dívidas. Para, cara, você está trabalhando com um sonho de pessoa, mano. Não dá para você fazer isso, né, cara? Então eu não posso achar que a minha empresa vai virar uma marca franqueadora e isso vai ser uma boia salva-vida. Não, cara. O meu negócio tem que estar bem, tem que estar validado, estruturado e eu vou me tornar uma franqueadora para anabolizar algo que já funciona. Exatamente. E que dá resultado. Exatamente. Primeira coisa, já tem que dar resultado. Então a empresa já tem que dar resultado. Eu vejo muitas... já ouvi diferentes opiniões, Gustavo, e você com toda a experiência, toda a maestria que você tem aí, né, no segmento de franchise, quero ouvir sua opinião. Por exemplo, quando é varejo ou outros tipos de negócio, que ele tem lá 1, 2, 5 unidades, tem uma recomendação do mínimo de unidades que ele deveria operar primeiro, cara, antes de franquear o negócio? Porque tem uma lei. Certo? É a lei do franchising. Desde 1994 foi regulamentado o franchising no Brasil. Tem uma lei, cara, isso é top demais. Porque é o seguinte, hoje, por existir essa lei, o funcionário do meu franqueado, se ele entrar com uma ação contra a sede, ele não ganha, porque já existe uma lei que prevê que isso não existe. Tá? Então é muito bom. Só que essa lei também determina algumas coisas. Vamos lá, primeira coisa, tem que ter no mínimo 3 unidades próprias. A lei exige isso para você estar na BF, para você estar registrado. Outra coisa, tem que ter um prazo de retorno do investimento do investidor, que é o ROI, que é o retorno sobre o investimento. É o famoso payback. Payback. Qual que é o payback do teu negócio? Então, se o cara seguir as regras que você definiu, a metodologia que você seguiu, fazer o marketing que você definiu, em quanto tempo ele vai recuperar o capital dele? Se tudo correr bem. Certo? Então você tem que colocar um prazo. A minha é home office de 18 a 24 meses, a minha loja de 24 a 36 meses. Então tem que estar lá no contrato.